Precificação de mão de obra, né? Um grande gargalo aí para as oficinas mecânicas que a gente conversa nos bastidores da vida. Como cobrar? Eu me balizo cobrar mão de obra pelo preço que o meu colega cobra, pelo valor que eu estou acostumado a cobrar. Sempre sou eu, dono da oficina, que tenho que colocar a mão de obra, o valor da mão de obra no OS do meu cliente. Se não for eu quem vai colocar, ninguém dentro da oficina mecânica consegue precificar a mão de obra. Todas essas dores são muito comuns, né, no dia a dia das oficinas mecânicas aí espalhadas pelo Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar de maneira técnica, estratégica, precificação de mão de obra utilizando a ferramenta Tempário. Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficina mecânica, trabalho com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente e hoje vamos aqui bater um papo sobre precificação de mão de obra, como se trabalhar de maneira técnica, profissional, precificação de fato dentro da nossa oficina mecânica. Então vamos lá. Para a gente poder aí iniciar esse bate-papo, essa reflexão, é muito importante que a gente tenha em mente ali exatamente o que é, primeiro, o sistema tempário, para que ele serve, como assim um sistema vai fazer com que a minha oficina precifique tudo da maneira certinha, enfim. Então vamos lá entender um pouquinho sobre quem é o sistema tempário. Vamos lá. O Tempário, ou Sistema Tempário, é uma ferramenta online, né? É um software de gestão desenvolvido especialmente para oficinas mecânicas, com o objetivo de precificar a mão de obra e serviços automotivos, com base em dados técnicos, valor real da hora de trabalho. Então, ele resolve ali ó, o problema de subprecificação ou do achismo na hora de cobrar por um conserto, permitindo ali orçamentos mais precisos, padronizados e transparentes. Então, o Tempário ele existe, né, ele é um software de gestão onde a gente vai trabalhar de fato precificação. Ele foi desenvolvido para isso especificamente, para que a gente saia justamente daquela questão do precificar por achismo. Ah, eu acho que isso aqui vai dar tal valor, eu acho que esse serviço aqui pode cobrar tanto. Quantas e quantas vezes você, dono de oficina mecânica, passou um orçamento de um determinado tipo de serviço para algum veículo em específico, às vezes até um veículo que você nunca havia mexido, por exemplo, é muito comum acontecer isso, e na hora de executar o serviço de fato, você acabou descobrindo que gastava-se muito mais tempo para fazer aquele serviço, mão de obra, ela deveria ser muito mais cara, mas uma vez que a gente passou o orçamento, né, agora ficou um pouco mais difícil, um pouco mais complicado da gente renegociar algo que a gente mesmo havia colocado ali para o cliente, né? Então ele é um software de fato, ele é um software de gestão que vem justamente para tirar esse achismo na hora de colocar preço de venda ali. E aí vamos falar um pouquinho aí das funcionalidades, dos benefícios do sistema Tempad. Tempo de serviço, né? A ferramenta informa o tempo estimado necessário para executar um serviço específico, ajudando a padronizar a produtividade. O que é isso? Ele vai te sugerir sempre para aquele tipo de carro que está dentro daquele tipo de categoria. A gente vai falar sobre categoria um pouco mais adiante nessa videoaula. Então, o tempário ele vai falar exatamente ali, ó, um tempo determinado de horas que a gente vai vender para aquele tipo de serviço, para aquele veículo daquela categoria. Então, todo serviço que eu for procurar dentro do sistema tempário, ele vai ter ali um padrão de banco de horas a serem vendidas para cada serviço que a gente desenhar ali. Também tem um pulo do gato aí, a gente também vai falar disso um pouco adiante. Tempo de serviço não tem necessariamente a ver com o tempo real que o mecânico vai gastar lá na execução do serviço, não. Aqui a gente está falando de um banco de horas padrão determinado para aquele tipo de serviço, para aquele veículo. E aí, se a oficina, na hora de executar aquele trabalho, gastou menos tempo, maravilha, excelente, é um ganho de eficiência da oficina. Se ela gastou mais tempo para fazer aquela manutenção, aí paciência, isso uma hora ou outra vai acontecer, a gente vai tentar compensar aquela produtividade, aquela ineficiência ali em outro serviço e assim vai.
Mas o que é importante a gente guardar aqui, ó, e é importante demais que a gente não confunda isso. O tempário ele vai determinar um banco de horas específico para a venda daquele serviço para aquele veículo. Então, por exemplo, uma troca de embreagem de um Palio Fire. O tempário vai determinar lá que é 3 horas que é sugerido para a venda daquele serviço. Independente se você gastou 1 hora e meia na hora de executar, ou se você gastou 5 horas, 5 horas e meia para trocar aquela embreagem, não importa. Você vai vender 3 horas de serviço, que é o que o tempário fala. Uma vez que eu entendi essa questão das horas, aí a questão da gente ajustar o valor da nossa hora homem para que a gente tenha a precificação adequada, correta ali. Outra funcionalidade, um benefício aí, né? Que é justamente a precificação correta, né? Ao inserir o valor da hora de trabalho na oficina, uma vez que a gente encontrou o valor correto da nossa hora homem, o sistema calcula automaticamente o custo da mão de obra para aquele cliente. Então veja só, uma vez que a gente encontra os dois cenários aí pegando esses dois tópicos, né? Às vezes a gente pode encontrar o dono de oficina lá, o mecânico, que bate no peito e fala: a minha hora é tanto. Vou colocar um exemplo aqui, como se esse valor fosse um valor muito mais caro. Ah, a hora da minha oficina é R$ 400. Ele enche o peito para falar: minha hora é R$ 400. Beleza, é um valor de hora super bacaninha, vamos dizer assim, vamos partir desse princípio. Porém, usando esse caso lá da troca de embreagem, ao invés dele usar as 3 horas padrão, por exemplo, que é as horas do tempário, ele cobra 1 hora só. Aí ele fala: eu cobro 1 hora só para fazer a troca da embreagem do Palio Fire, mas eu cobro R$ 400. Na verdade, esse cara ele está iludindo ele mesmo. É só para encher o peito e falar que a hora é cara, mas ela não é cara. Porque quando eu vou entender efetivamente qual é o banco de horas que o Brasil inteiro utiliza como referência através do sistema tempário, para aquele serviço é 3 horas, se eu pegar R$ 400, por exemplo, e dividir pelas 3 horas, na verdade a hora dessa oficina é R$ 133 e não 400. Então, um erro muito comum aí das oficinas, primeiro, falar que a hora é alto, o valor é muito alto, mas na hora de cobrar quantas horas por serviço, ele cobra um banco de horas muito pequeno. Isso é enganar ele mesmo, né? Isso é algo meio amador, né? Vamos dizer assim. E o inverso também. Não, minha hora na minha oficina ela é super barata. Minha hora é R$ 90, é R$ 100. Só que aí quando ele vai vai vender a troca de embreagem, aí ele calcula 5 horas, 6 horas, que no final vai dar os mesmos 400 e poucos reais. Porém, ele cobra um banco de horas muito maior, e na hora que a gente for entender a produtividade em horas da oficina, vai ficar parecendo que essa oficina ela é muito mais eficiente do que realmente é. Porque a cada serviço de 3 horas, por exemplo, ele vai vender 5, 6 horas, então vai dar aquela sensação que a empresa ela é muito produtiva, só que no final, a hora que a gente vai ver em valor mesmo, também, né, a gente vai descobrir que aquela empresa ela está sendo amadora ali no levantamento ali de horas ali para poder fazer o apontamento das mãos de obras que são trabalhadas dentro da oficina. Terceiro tópico aí, ó, gestão de orçamentos. Facilita na criação de orçamentos detalhados, o que aumenta a confiança do cliente. Então, aqui nesse tópico, a gente tem a possibilidade de salvar todos os orçamentos que a gente fizer no Tempário, de maneira que a gente possa detalhar ali tudo certinho, todas as mãos de obras, todos os serviços que serão feitos. Isso traz ali uma transparência, uma clareza maior para o nosso cliente. E aí também, né, a questão do aumento do ticket médio, né, ajuda o gestor da oficina a cobrar um valor justo, evitando perda de dinheiro e serviços subestimados, que é o caso que a gente falou aí, né? Quem nunca, né, foi passar um valor da mão de obra, muitas vezes de um serviço que às vezes nunca havia feito ainda, e na hora de fazer o serviço, acaba descobrindo que dá muito mais trabalho do que a gente imaginou que daria, né, antes de realmente realizar aquele tipo de manutenção. Então a gente não corre o risco de
de ter essas surpresas desagradáveis na hora de fazer a manutenção de fato, né? E outro detalhe também, base de dados, né? O sistema muitas vezes contém um catálogo com milhares de serviços pré-cadastrados. Então, lá mais adiante, no final, né, mais adiante nessa videoaula, a gente vai trabalhar ali a questão de como identificar os serviços específicos para cada manutenção. Então, muitas das vezes eu tenho, por exemplo, uma troca de correia dentada, mas aí às vezes eu vou perceber lá que tem uma troca de correia dentada mais tensor. Em outros casos, uma troca de correia dentada mais tensor, mais bomba d'água, ou até mesmo uma troca de correia dentada mais tensor, mais bomba d'água, mais um ajuste via scanner. E aí você vai começar a entender exatamente o que você faz, quantas e quantas empresas, por exemplo, né, não cobram uma simples troca de correia dentada e tensor, e daqui a pouco tem que entrar com scanner, tem que fazer um ajuste, por exemplo. Muitos veículos necessitam de fazer esse ajuste, e aí eu acabo percebendo que eu não havia passado o scanner, aí eu acabo não cobrando, enfim. Então essa base de dados, ela ajuda bastante a gente a entender de fato o que realmente está sendo feito naquele carro, naquela manutenção, para que a gente cobre verdadeiramente o que a gente está realmente fazendo ali, né? Então, em resumo, o tempário não é chute. O tempário é método. O tempário é processos. Eu trabalho tanto isso, né? Dentro dos nossos treinamentos. Se falta processos, falta base. E o tempário é uma ferramenta muito bacana no sentido de automação, de dar processo, método à maneira de precificar, para que a precificação não fique só na cabeça do dono ou só na cabeça do dono e de um braço direito que ele tenha na oficina. Tudo que fica preso só na minha cabeça ou no máximo na cabeça de uma ou duas pessoas na empresa nos remete a algo amador, nos remete a algo não profissional. Eu sei que vai doer um pouquinho, né? Vai doer um pouquinho o ego de quem tá assistindo essa videoaula, principalmente se for dono de oficina ou alguém ali que tem uma competência enorme para colocar precificação. Eu sei que o cara vai ficar um pouquinho mais amolado, mas assim, é porque realmente, quando a gente fala em algo que só você faz, que se você não estiver lá, essa atividade não é feita, eu parto do princípio que essa atividade está sendo feita de maneira amadora. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente vai evoluir no sentido de processos na hora de executar aquele tipo de tarefa. E o tempário ele vem muito nesse sentido, de trazer um método, um jeito padrão, que se for A ou B ou C quem vai montar um orçamento, que o orçamento ele seja montado da mesma maneira, da mesma forma, para que a gente tenha, por exemplo, um orçamentista conseguindo montar um orçamento, colocar todas as peças, inclusive colocar a mão de obra, que a gente tenha um programador de serviço na hora de montar lá o orçamento, colocar todas as peças, inclusive também conseguir colocar a mão de obra lá no orçamento, para que a gente consiga trazer uma automação, um jeito mais profissional de se precificar dentro da oficina mecânica, sem achismo, sem chute, algo que não dependa do meu humor. Se eu estou de bom humor é um preço, se eu não estou de bom humor é outro. Algo que não dependa da cara do cliente, né? Ah, se o cliente for assim, eu cobro de um jeito. Se o cliente for de outro, aí eu cobro de outro. Isso, né, é meio amador. É importante que a gente comece a pensar em trabalhar verdadeiramente a nossa oficina mecânica, a nossa empresa, de maneira técnica, de maneira profissional. E aí, antes de usarmos a ferramenta Tempário, né, existe um passo essencial que eu preciso olhar para ele, que é o quê? A parametrização da hora homem. É muito importante que a gente entenda como parametrizar, como encontrar o valor da minha hora homem real. E o segundo, e tão importante quanto
o amadurecimento da hora homem. Então vamos lá. Parametrizar a hora homem é importante? Claro, é através da parametrização da hora homem que eu vou realmente encontrar o valor correto da hora homem da minha oficina mecânica para que eu consiga trabalhar de maneira saudável a precificação. Mas tão importante quanto, e muitas das empresas às vezes até conseguem calcular o valor da hora homem, mas acabam travando, justamente nessa segunda etapa, que é o amadurecimento da tabela hora-homem. Porque veja só, se a gente calculou a nossa hora-homem, por exemplo, eu descobri que a hora-homem da minha oficina mecânica é R$ 100, beleza. R$ 100 eu vou trabalhar, provavelmente, para os veículos ali de entrada, né? Que é o Corsa, o Palio, o Gol, os veículos de entrada. Porém, o valor da hora homem para outras categorias de veículos pode ser que não seja o mesmo valor. Por exemplo, o valor da hora homem para trabalhar numa Toro diesel, por exemplo, pode ser que seja um valor um pouco mais caro. O valor da hora homem para a gente poder trabalhar num Corolla, por exemplo, pode ser que seja um valor um pouco mais caro. O valor para trabalhar a hora homem, por exemplo, de uma caminhonete, de uma Amarok, de uma Ranger, por exemplo, a diesel, pode ser que seja um valor um pouco mais caro. Então, encontrar o valor da hora homem é um primeiro passo. Amadurecer as tabelas diferentes para categorias diferentes, e a gente vai falar disso também um pouco mais adiante, também é tão importante quanto, para que a gente tenha o correto amadurecimento da tabela. Se a minha hora homem é R$ 100, por exemplo, para a linha de entrada, para Palio, para Corsa, para Gol, não quer dizer que a minha hora também será R$ 100, por exemplo, para um Corolla, para um Civic, para uma caminhonete, para um veículo diesel, para um veículo SUV e assim por diante. Então, essa parte da nossa videoaula aqui é extremamente importante. Primeiro, achar o valor da hora homem. Ok. Segundo, e tão importante quanto, amadurecer os valores das tabelas, das categorias ali diferentes. Uma vez que chegamos no correto valor da hora homem, precisamos amadurecer o valor, conforme falamos até aqui, que será cobrado de cada categoria de veículo. Então veja só, se o valor base aí, ó, da hora homem é R$ 150, pode ser que para a categoria hatch sedã compacto, por exemplo, a gente sim vá cobrar os R$ 150. Porém, pode ser que para a categoria de hatch sedã médio, pode ser que eu cobre ali, eu coloquei um exemplo aí, 10% mais caro, R$ 165. Pode ser que para uma categoria SUV, pode ser que eu vou decidir cobrar um pouco mais caro ainda, talvez R$ 178 a hora. E assim por diante. Por quê? Por questão de justiça técnica mesmo, né? O conhecimento ferramental necessário para se trabalhar num veículo compacto, por exemplo, num veículo de entrada, é de um nível. O conhecimento ferramental necessário para se trabalhar em veículos, muitas das vezes de categorias acima, é outro nível. A exigência técnica, muitas das vezes, ela é muito maior. E aí eu coloquei aqui bem pequenininho do lado aqui, ó, as categorias que tem cadastradas lá no Tempário, né? Hatch sedã compacto, hatch sedã médio, hatch sedã luxo, utilitário médio diesel, SUV fastback médio, utilitário compacto e assim por diante. Temos aí várias categorias cadastradas aqui. E o que significa essas categorias, Paulo? Essas categorias nada mais é que o seguinte: quando a gente for lá no Tempário montar um orçamento de um veículo, eu vou precisar, e a gente vai fazer esse teste mais adiante, eu vou precisar lançar a placa do veículo ali para poder abrir a precificação, o orçamento de mão de obra daquele carro. Quando a gente digitar a placa daquele veículo, o Tempário já vai reconhecer qual veículo é e automaticamente ele já vai reconhecer de qual categoria aquele veículo pertence. E a partir desse reconhecimento de qual categoria o veículo pertence, ele já vai definir qual é a hora homem padrão que será identificada para aquele veículo. E aí todos os serviços que a gente for trabalhar em cima daquele veículo, naquele orçamento, será pautado
por aquela hora-homem que eu parametrizei para aquela categoria. Então, o que é importante a gente entender? Encontrar a hora-homem base é uma coisa. Outra coisa muito diferente é amadurecermos a tabela tempário, valor por valor, categoria por categoria. Ok? Beleza, vamos seguir um pouco mais adiante então. Vamos falar dos pulos do gato, né? Considerações muito importantes aí sobre o sistema tempário. Primeiro pulo do gato aí que eu não posso deixar de entender essa sacada aí, ó. Primeiro pulo do gato, digitar sempre uma palavra-chave. Na hora que a gente for simular aqui as buscas dos serviços das mãos de obra, é muito importante a gente não tentar digitar absolutamente tudo. Porque às vezes, se eu colocar, por exemplo, troca da correia dentada e do tensor da correia dentada, pode ser que em algum momento ali o sistema vai bugar e ele não vai reconhecer o que você está querendo dizer para ele. Então, se eu vou fazer um orçamento, por exemplo, de correia dentada, seja correia dentada ou correia dentada mais tensor, ou correia dentada mais tensor mais scanner, ou correia dentada mais tensor mais scanner mais bomba d'água. Independente de qual opção for, digita, por exemplo, só correia. Ou seja, você vai colocar na busca lá sempre uma palavra-chave apenas, para que a partir daí o sistema ele te dê as opções e você vai buscar a opção que melhor se encaixa para você naquelas opções que o tempário vai trazer para você. Segundo pulo do gato, mapear e decorar, né? Eu coloquei decorar entre aspas, porque é mais ou menos isso mesmo, e eu vou explicar por quê. Quais serviços, os serviços mais simples, para a gente conseguir trazer uma automação mais tranquila para quem for fazer ali os orçamentos. O que é que significa isso? Vamos lá. Falando principalmente dos veículos de entrada, quando a gente for colocar ali um determinado tipo de serviço dentro do orçamento do cliente, eu vou pegar esse exemplo que eu estou colocando aí, ó, correia dentada. Eu vou digitar lá, por exemplo, correia, e aí eu vou perceber que sempre vai aparecer uma consideração específica ali. Por exemplo, troca da correia da distribuição, troca do kit distribuição, entre parênteses, correia e tensor, fecha o parênteses. Aquela descrição ali, uma vez que eu identifiquei que normalmente é aquela descrição que eu uso, é meio que a gente começar a decorar de fato qual é aquela descrição, porque eu vou usar aquela mesma descrição para outros veículos também. Um exemplo, estou fazendo um orçamento de um Palio. Aí eu vou digitar na hora de buscar o serviço lá só correia, por exemplo. Aí vão aparecer várias opções, a gente vai fazer essas simulações aqui na videoaula, fiquem tranquilos, mas eu vou digitar só correia, vai aparecer várias opções. Aí eu vou ver lá, por exemplo, assim, ó, troca do kit de distribuição, entre parênteses, correia e tensor. Isso é um orçamento de um Palio. É importante eu já começar a decorar aquelas descrições, por quê? Quando eu for fazer um orçamento de um Corsa, eu também vou digitar correia e também vai aparecer várias opções, mas aí eu já estou meio que decorando que a opção que normalmente eu escolho é aquela. Troca do kit distribuição entre parênteses, correia e tensor. E dessa maneira, a gente vai literalmente começando a entender ali e decorar quais são as opções que normalmente a gente escolhe para a gente ir dando, ir facilitando essa adaptação, essa automação ali na hora de escolher serviço por serviço. Terceiro pulo do gato aí, ó. Hora tempário versus hora real. Vamos lá. E a gente falou disso lá no início dessa videoaula. O banco de horas que está determinado para a venda daquele serviço no tempário não tem a ver, veja bem, não tem a ver com o tempo real que você gasta para executar aquele tipo de serviço. Veja só, senhores, eu tenho lá uma equipe de colaboradores no pátio, onde eu tenho lá um exemplo, 6 mecânicos lá, 2 mecânicos completos, 2 mecânicos médios e 2 aprendizes, por exemplo. Naturalmente, quando eu vou trocar uma embreagem, por exemplo, de um Palio Fire, o banco de horas que está determinado para a venda daquele serviço no tempário,
é, por exemplo, 3 horas. Porém, se eu colocar o mecânico mais experiente que eu tenho, pode ser que 1 hora e meia ele vai conseguir trocar aquela embreagem. E a gente vai vender às 3 horas normal. Se eu colocar um aprendiz, por exemplo, para trocar aquela embreagem, talvez ele já tenha conhecimento para trocar a embreagem realmente. Porém, pode ser que ele vai gastar 5, 6, 7 horas para trocar a embreagem. Porque ele tem mais dificuldade, ele ainda está aprendendo. E está tudo certo. Faz parte do processo. Mas eu ainda assim vou vender só 3 horas no tempário. Porque esse é o banco de horas que está determinado para a venda daquele tipo de serviço. Então, vamos tirar do nosso coração essa questão de ficar comparando o que o tempário fala e quanto realmente cada técnico gastou. Eu de tempo, né, para fazer aquele serviço. Eu até posso usar esse comparativo apenas para nortear ali, mas tudo com uma leveza muito grande, com a paz no coração, porque senão a gente vai tirar interpretações equivocadas, porque isso faz parte do processo. Eu sempre vou ter técnicos mais experientes, técnicos menos experientes. Naturalmente, eu sempre vou ter técnicos que fazem aquele serviço em um tempo menor do que o tempário falou, e vou ter outros técnicos que vão gastar muito mais tempo, talvez o dobro do tempo que o tempário está informando, e isso não quer dizer que está tudo errado, não. Então, terceiro pulo do gato. Agora vamos lá. Próximo pulo do gato. A possibilidade de salvar os orçamentos, né? O tempário ele tem essa opção de dar a oportunidade ali do orçamentista salvar o orçamento que ele está fazendo. Por quê? Porque às vezes, dependendo do veículo, a gente vai fazer um orçamento. Aí chega lá o orçamento pronto, por exemplo, para o dono da oficina ou para o programador de serviço trabalhar ali o setor comercial, às vezes, para poder trabalhar ali a negociação daquele serviço com o cliente. Vamos supor que o orçamentista fez o orçamento e encaminhou lá para o responsável que vai negociar com o cliente. E aí, numa primeira impressão ali, a pessoa, né, o profissional que vai fazer a negociação, viu ali o valor da mão de obra e achou que, pô, engraçado. Esse valor de mão de obra está meio caro. Eu vou conferir o que foi colocado aqui nesse orçamento. Aí o tempário, como ele dá a oportunidade de salvar o orçamento, ele também dá a oportunidade, por exemplo, lá do programador de serviço, quem vai fazer a negociação com o cliente, de, se caso ele vê o valor ali na OS do cliente e vê que achar que o valor está muito caro, ele consegue ir lá no tempário, localizar o orçamento, abrir o orçamento e ver ali serviço por serviço que o orçamentista colocou para poder realmente avaliar se o orçamentista pode ter errado na hora de escolher algum tipo de serviço ou se realmente era a cabeça do programador que realmente deu aquela sensação de estar muito caro, mas quando ele vai ver ali serviço por serviço, ele acaba chegando à conclusão que não estava tão caro assim, que era mais ou menos aquilo ali mesmo. Então, um grande pulo do gato do tempário é essa opção de poder salvar os orçamentos dentro do sistema. E agora o quinto e mais importante pulo do gato, que também a gente já meio que falou sobre isso, mas é importantíssimo a gente reforçar isso aqui nesse momento. O grande pulo do gato do tempário é também precificar a mão de obra de maneira correta, mas principalmente, o tempário ele dá condição da gente treinar outras pessoas para que elas também consigam trabalhar a precificação lá dentro da nossa oficina mecânica. O que eu estou querendo dizer aqui? Muitas e muitas vezes, quem coloca preço na mão de obra dentro da oficina mecânica é só o dono da oficina. Principalmente naquele formato ali mais comum de oficina mais enxuta, de equipe menor, por exemplo. Empresas ali de 1 até uns 8, 9, 10 funcionários ali, ó. Empresa que tem mais ou menos esse tamanho, né? E a maioria das oficinas mecânicas tem mais ou menos esse tamanho aí, até 10 colaboradores.
Na maioria dos casos, essas oficinas têm apenas o dono da empresa como aquele cara responsável por colocar preço no serviço. Isso é muito amador. Isso é muito amador. Eu não posso ter uma atividade tão importante concentrada numa única pessoa dentro da oficina mecânica. Esse mesmo cara, esse mesmo dono da oficina, que fala, que bate no peito, que fala que é só ele que pode colocar a mão de obra dentro da oficina, que se ele não tiver lá, não tem jeito de colocar a mão de obra, é o mesmo cara que reclama que tudo tem que ser ele, que ele não tem tempo de fazer nada. Mas percebam, é exatamente esse cara que planta esse cenário. De um lado, ele bate no peito e fala: não, eu não deixo ninguém fazer, porque as pessoas não vão fazer corretamente, que as pessoas não vão fazer isso direito. Será que elas não vão fazer direito? Ou será que eu não tenho competência ou não liguei essa chavinha que, se eu não treinar outra pessoa, jamais essa tarefa realmente será feita por alguém? Se eu não treinar, obviamente ninguém nunca vai fazer. Então, muito cuidado. O mesmo cara que fala às vezes que tem que ser só ele, ou que é ele mais alguém no máximo que coloca a precificação, é o mesmo cara que 5 minutos depois tá lá reclamando que tudo é ele, que se não tiver lá ele não. Mas é ele mesmo que está plantando esse cenário, percebem? Então é culpa única e exclusivamente da mesma pessoa. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, vamos deixar isso bem claro. Mas o que é importante a gente entender aqui é o seguinte: se a gente não trouxer processos, automação para dentro da nossa operação, para dentro da nossa oficina mecânica, naturalmente as coisas sim vão acabar sobrando tudo nas nossas costas mesmo, ok? Então não deixa de refletir sobre isso. O temparo ele serve para precificar corretamente? Com certeza. Mas principalmente para dar condição da gente trazer processo, método para dentro da oficina mecânica. Profissionalismo. E agora vamos aí para a nossa parte prática, né? Deixei aí, ó, alguns exemplos para a gente poder testar aqui no sistema Tempário ao vivo. Eu vou testar isso ao vivo aqui com você nessa videoaula. Separei aqui algumas placas, né, de alguns veículos específicos para a gente poder fazer o teste. Mas antes da gente entrar no teste propriamente dito, eu queria que você olhasse para esse quadrinho aí, ó. Praticando orçamentação no sistema Tempário. Vamos lá. Coloquei aí, ó, correia dentada, né? Vamos lá. Correia dentada pertence a qual família de serviço? Pertence ali a uma família de freio, por exemplo, né? Aquele serviço ali, ele tem lado ou não? Aí tá aí, ó, não tem lado. Eu tô deixando esse quadrinho aqui, mas é meio que apenas um quadrinho sugestivo para que você consiga dar uma certa automação para aqueles principais serviços que vão estar no tempário. Então veja bem, na hora que a gente for treinar um orçamentista, essa informação, percebam, essa informação ela é extremamente importante o que eu estou falando aqui agora. Presta bastante atenção. Vamos lá. Pega um Excel aí, ó, simples, e mapeia lá, ó, correia dentada, pastilha, pastilha mais disco de freio, amortecedor dianteiro, aí você pode colocar amortecedor traseiro também, não tem problema, embreagem, serviço de cabeçote, bieleta, pivô, enfim. Pega ali os serviços mais comuns da oficina mecânica. Dessa maneira, o que você vai fazer? Coloca ali, ó, família, motor, freio, freio, suspensão, motor, motor, beleza. Aí aqui eu coloquei aqui, ó, tem lado, aquele tipo de serviço, ele tem lado, porque se tiver lado, na hora da gente fazer a precificação, a gente vai observar, aquele serviço está sendo feito apenas de um lado ou aquele serviço está sendo feito dos dois lados no veículo. E aí a quarta e última coluna é uma dica de ouro que eu estou dando para você sobre quais descrições normalmente aparecerão lá dentro do sistema tempário lá, ó. Então vamos pegar o primeiro exemplo, ó. Correia dentada é da família de motor.
Tem lado? Não, não tem lado. O correia dentada é uma só, correto? E aí, olha só, qual descrição normalmente vai estar lá no tempário? Lembrando que, perceba aqui na faixinha cinza aí, ó. Esses exemplos que eu vou trabalhar aqui com você, eles são exemplos válidos para a maioria dos veículos de entrada. Ou seja, esses exemplos que eu estou usando servem para a maioria dos veículos simples. Quais são eles? Palio 8 válvulas, Gol 8 válvulas, Corsinha 8 válvulas, Uno 8 válvulas, Estrada 8 válvulas, Saveiro 8 válvulas e assim por diante. Para outros veículos de categorias acima, aí a gente vai com muita calma tentando entender caso a caso. Mas vamos lá focar nos carros mais simples para a gente poder sair dessa videoaula com uma resposta concreta sobre como que eu vou trabalhar a precificação dentro do tempário. Então vamos lá, correia dentada, família motor, a correia dentada, por exemplo, não tem lado, tá tudo certo. E aí, quais descrições aparecerão no sistema tempário? Eu coloquei duas opções que normalmente vai aparecer uma ou outra. A primeira é troca do kit correia distribuição, entre parênteses correia e tensor, ou então troca da correia de distribuição barra tensor. Aí vamos lá no tempário para a gente poder fazer esse exemplo aí, ó. Estou aqui agora no sistema tempário, né? Eu estou usando uma assinatura de um sistema tempário qualquer. E aí a gente vai vir aqui, ó. Consulta preços, né? A gente vai clicar aqui no canto superior esquerdo aqui, ó. Consulta preços. Aí o tempário ele vai abrir exatamente essa janela aqui, ó. Identificação do veículo. Vou simular aqui uma placa de um veículo qualquer aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar essa placa aqui, ó. JGS 6291. Selecionei a placa aí, ó. Vou clicar em buscar esse veículo, ó. Cliquei em buscar. Repara o seguinte, ó. Quando eu cliquei em buscar, o tempário ele já identificou qual é o veículo que eu estou buscando, ó. Então, ó, ele apontou aqui, ó, que a gente está falando de um Uno Mille 1.0 Fireflex de ano 2009, número final do chassi. E aqui, repare que a gente falou disso aqui lá no começo da videoaula, sobre qual porte, qual a categoria a qual aquele veículo está cadastrado. Ó. O porte dele é porte hatch, o porte sedã compacto, beleza. E aí aqui a gente tem mais abaixo, qual tabela de preço a gente vai identificar? E aí eu estou trabalhando aqui, ó, tabela de preço padrão. No caso dessa assinatura, eu tenho uma única tabela de preço cadastrada. Normalmente, lá nas consultorias, eu realmente trabalho com uma única tabela de preço. Vai ter alguns exemplos, algumas empresas que vão ter mais de uma tabela de preço. Por exemplo, tem uma tabela de preço para cliente normal, eu tenho uma tabela de preço para frotista, eu tenho uma outra tabela de preço para um determinado tipo de cliente específico, mas assim, na média a gente tem cadastrado lá na consultoria, né? Eu tenho o hábito de trabalhar uma única tabela de preço lá com os clientes da consultoria. Por isso, tem uma única tabela de preço aqui cadastrada, beleza? E aí, logo abaixo, vai vir agora as opções de serviço. Agora a gente vai realmente trabalhar aqui a busca do serviço específico. Vamos lá. Vou clicar aqui na tela de busca e reparem, olha só. A gente está falando de buscar um serviço de correia dentada. Então, eu vou vir aqui na tela de buscar e vou digitar igual a gente falou aí anteriormente, ó. Eu vou digitar apenas a palavra-chave. Então, ó, vou digitar só correia. Quando eu digito só correia, o sistema me dá várias opções de serviço que eu posso escolher. E aí, eu já cantei a pedra aqui, né? Então, aqui, eu já adiantei que normalmente vai aparecer troca kit correia de distribuição, correia e tensor, ou troca correia da distribuição barra tensor. Então, analisando todas as opções aqui, ó, analisando todas as opções, ó, vamos tentar identificar aquela que a gente falou ali, ó. Aqui, ó. Troca do kit correia distribuição, entre parênteses, correia e tensor. E a partir daí eu vou literalmente começar a decorar isso aqui. Vou selecionar essa opção. Quando eu selecionei a opção, percebam, ó, o sistema ele já carregou automaticamente 2 horas para aquele serviço e o valor da mão de obra que eu vou cobrar dessa manutenção é R$ 312.
E assim a gente vai dar sequência na construção desse orçamento. Vamos imaginar que agora, pegando o exemplo 2 aí do nosso quadrinho, ó, a gente vai colocar também a pastilha de freio, por exemplo, nesse mesmo Fit Uno. Troca da pastilha de freio. Ó, qual que é a família da pastilha de freio? A família realmente é freio. Esse produto ele tem lado? Não, ele sim, ele tem lado, né? Porém, a gente sempre troca dos dois lados. Então a gente sempre vai selecionar a opção troca pastilha de freio. No caso do Fit Uno, só tem a opção dianteiro realmente, lado direito e lado esquerdo. Então, na hora que a gente for buscar esse serviço, o que é que a gente vai digitar aqui na busca? Apenas a palavra-chave. A gente falou disso, lembra? Então eu vou digitar apenas a palavra-chave. Então troca da pastilha de freio. Vamos lá, dianteira. Tá aqui, ó, troca pastilha de freio dianteira, lado direito, lado esquerdo. Então vou selecionar essa opção. Quando eu selecionei essa opção, percebam aqui, ó, já carregou a informação no sistema, ó. Foi identificado, né, informado 30 minutos para esse serviço, onde a gente vai estar cobrando aqui R$ 78 para fazer a troca da pastilha. Beleza. Próximo serviço. Aí vamos pegar o exemplo número 4 aí, ó, amortecedor dianteiro. Qual família o amortecedor pertence? A suspensão. Esse produto ele tem lado? Sim, ele tem lado. Então eu tenho que entender, ó, vai trocar o amortecedor só de um lado ou vai trocar o amortecedor dos dois lados. Sempre que tiver lado, é importante fazer esse mapinha que eu estou colocando aqui de Excel, para sempre o orçamentista ter esse time. Porque às vezes o meu orçamentista é um cara experiente, ele já sabe que tem que olhar o lado, que tem que ver se a troca é um lado só ou não. Mas também às vezes o meu orçamentista pode não ser tão experiente assim, e a construção dessa tabelinha aqui vai fazer toda a diferença para ele saber se ele tem que perguntar se tem lado, se não tem, se está trocando um lado só ou não, para ele colocar o serviço corretamente lá no orçamento. Então vamos pegar o caso do amortecedor dianteiro. Ó. Eu sei que tem lado, então, mas eu também sei que sempre no tempário vai aparecer a seguinte opção: troca. Aí eu vou sugerir que você escolha sempre essa opção que eu estou colocando aí, ó. Troca do amortecedor dianteiro, barra kit batente coifa, barra coxim. Aí, se for só de um lado, a gente vai selecionar de um lado, ou exemplo, LD para lado direito, ou LE para lado esquerdo, ou LD barra LE, considerando que eu vou fazer aquela troca dos dois lados. Então, por que que eu sempre sugiro que as empresas escolham esse serviço específico? Troca do amortecedor, barra kit batente, barra coxim. Porque normalmente essa é a opção, é a opção mais completa possível, falando da troca de amortecedor. Se a gente vai trocar só o amortecedor e o kit amortecedor batente coifa, ou se a gente vai trocar o amortecedor mais kit batente coifa, mais coxim, de todo jeito a mão de obra é praticamente a mesma. Então você sempre escolhe a opção mais cheia porque ela sempre vai dar a interpretação máxima, a interpretação total, para que a gente não corra risco de deixar de cobrar a troca de algum componente, por exemplo. Então, na hora que a gente for buscar aqui, ó, troca do amortecedor, mais kit de amortecedor, mais coxim, a gente vai vir aqui na opção de serviços e vai digitar amortecedor, por exemplo. Lembra sempre o seguinte, ó, só a palavra-chave. Beleza. Aí vai ter aqui, ó, vou abrir um pouquinho mais a tela aqui para facilitar a nossa visão aí, ó. Olha só, se eu estiver trocando o amortecedor só do lado direito, eu vou selecionar a opção troca do amortecedor dianteiro, mais kit batente coifa, mais coxim LD, de lado direito. Se for do lado esquerdo, a mesma opção, porém LE. Se for a troca dos dois lados, sempre seleciona essa opção aqui, ó. Troca de amortecedor dianteiro, mais kit batente coifa, mais coxim, lado direito e lado esquerdo. Quando você selecionar essa opção, o sistema já vai trazer a quantidade de horas completa, considerando a troca dos dois serviços lá ao mesmo tempo. Beleza!
Vamos para o próximo serviço aí, ó. Mais um serviço apenas aí, ó. Serviço de cabeçote. Qual é a família? Motor. Tem lado? Não, não tem lado. Aí sempre a sugestão é que você selecione essa opção, ó. Remoção barra reinstalação do cabeçote motor 4 cilindros, 8 válvulas. Então, na hora de buscar esse serviço, mesmo esquema. Digita só a palavra-chave cabeçote. Aí vão aparecer várias opções. Percebam que vai aparecer várias opções. Porém, eu vou selecionar sempre a mesma opção ali para me já ir decorando essa questão aí, ó. Se você achar que faz sentido, decore exatamente essa opção que eu estou colocando aí, ó. Remoção e reinstalação de cabeçote motor 4 cilindros 8 válvulas. E aí o sistema ele já está identificando, ó, é um serviço de 7 horas, R$ 1.092, tudo certinho. Então identificou aí as horas também desse veículo. Agora, eu vou salvar esse orçamento para a gente poder também fazer aquela simulação que a gente falou um pouco anteriormente aí, ó, que é a opção de criar o orçamento de fato, ó. Salvei, criei o orçamento, ele vai ficar salvo aí, ó. Beleza, salvou o orçamento. Então, quando eu clicar aqui na aba Orçamentos aqui do lado esquerdo da tela aí, ó, a gente vai perceber, ó, que o último orçamento que a gente fez é que é o orçamento feito há menos de um minuto, ó. Esse orçamento aqui, ó, se eu precisar conferir o que o orçamentista colocou ali, ó, eu consigo visualizar e eu consigo identificar, ó, serviço por serviço, opção por opção que o orçamentista colocou, qual banco de horas foi informado para aquele serviço e assim por diante. Então, a gente consegue fazer toda a conferência do que foi feito aqui, ó. E aí, testamos a questão aí da opção de salvar o orçamento. Agora vamos simular como se a gente estivesse fazendo um novo orçamento agora. Olha só. Vamos simular como se a gente estivesse fazendo um novo orçamento. Vou clicar aqui, ó, em consulta de serviço na aba esquerda da tela novamente. Vou vir aqui na parte da placa, ó. E aqui na parte da placa, a gente vai digitar uma placa de um outro veículo agora. Agora a gente vai encontrar agora um Palio. A gente fez um orçamento de um Uno. Agora vamos fazer um orçamento de um Palio, ó. GZR 5i77, né? Uma vez que eu digitei a placa, ó, o próprio sistema Tempário, ele já identificou qual carro é. Nós estamos falando agora de um Palio ELX 1.0, ano 2011, número do chassi, e percebam, ó, esse veículo ele está cadastrado na categoria no porte hatch sedã compacto. E aí a gente vai vir na tabela de preço agora, ó, e vamos selecionar a tabela de preço que a gente tem dentro do nosso tempário. Reafirmo aqui, né, só para relembrar, normalmente a gente trabalha uma única tabela lá dentro das consultorias que a gente que atende, né, mas pode acontecer de ter uma empresa que tenha mais de uma tabela. E aí a gente vai aqui na aba Serviços agora, ó. Na aba Serviços é o mesmo padrão do veículo anterior. Olha só, correia dentada é motor, não tem lado. A gente já sabe que deve aparecer uma dessas duas opções, ó. Troca do kit correia de distribuição ou troca da correia de distribuição e tensor. Então vamos digitar aqui apenas a palavra-chave, igual a gente já comentou várias vezes, e vamos identificar o serviço aí, ó. Tá aqui, ó, troca da correia de distribuição barra tensor. Então eu selecionei a opção, salvou já 2 horas, mesmo valor. Aí agora vamos para um novo serviço. Suponhamos que fosse pastilha de freio mais disco de freio. Tá na família de freio. Eu sei que tem lado, mas sempre troca dos dois lados. Qual é a opção que sempre vai aparecer? Olha só, troca disco de freio barra jogo de pastilha dianteiro. Então vamos digitar apenas uma palavra-chave. Vamos supor, né, um exemplo aí, ó, pastilha. E aí a gente vai procurar, ó, troca do disco de freio barra pastilha dianteira. Vou abrir um pouco a tela aqui para facilitar a nossa visão, ó. Olha lá, ó, troca disco de freio, jogo pastilha dianteiro, lado direito e lado esquerdo. Selecionei essa opção. E aí vamos voltar aqui a tela novamente. E aí já selecionou, ó, troca do disco de freio e pastilha, 1 hora para aquele serviço. Próximo serviço. Agora vamos pegar uma embreagem, por exemplo, ó. Se a gente fosse colocar uma embreagem aí, ó.
é da parte de motor, não tem lado. Aí sempre aparece uma dessas duas opções, ó. Troca do kit de embreagem, câmbio manual, entre parênteses, chapa, colar e disco, ou troca kit de embreagem, câmbio manual, atuador hidráulico, chapa e disco. Então veja só, vai sempre aparecer uma dessas duas opções. Vai lá no tempário, coloca apenas uma palavra-chave, por exemplo, embreagem, perceba as opções que vão aparecer na tela e vai procurar aquela que se encaixa melhor aí para você. Aqui, por exemplo, no Palio, ó, troca do kit embreagem, câmbio manual, atuador hidráulico, chapa e disco, por exemplo. Selecionou aquela opção, já está aqui carregado, ó, 3 horas que é o apontado, né, o banco de horas apontado aqui pelo tempário, valor 468. E assim a gente vai construindo nova, né, vai dar sequência aí na construção dos nossos orçamentos. Veio aqui embaixo, clicou em criar orçamento, ele vai salvar esse orçamento e você vai ter ali o banco de horas total que será vendido para aquele serviço e também o valor total da mão de obra. Então, quando a gente vir aqui na aba orçamentos novamente, ó, vim aqui na aba orçamentos, tá aqui identificado, ó, os dois orçamentos que a gente fez. Tá aqui, ó, os dois orçamentos que a gente construiu agora. O do Uno, né? Vamos abrir o do Uno aqui novamente, ó, visualizar. Então, quantas horas eu vou vender para o Fiat Uno? Vamos lá embaixo. Aí tá aqui informando aqui, ó. Qual é o valor total que a gente vai cobrar de mão de obra para esse veículo, ó. O valor total de mão de obra que será cobrado é R$ 1.716. Qual é o tempo, a quantidade de horas que eu vou vender para esse carro aqui? 11 horas, está aqui embaixo, ó. Estou marcando em azul aí, ó. 11 horas é a quantidade de horas que a gente vai vender para esse veículo. E se fosse o orçamento do Palio? Vamos lá. Aqui está aqui o orçamento do Palio. Vamos visualizar esse orçamento. O orçamento do Palio, ó, qual é o valor total de mão de obra que a gente vai cobrar desse cliente? O valor total de mão de obra que a gente vai cobrar desse cliente é R$ 936. E aqui a gente tem o tempo total, ó, 6 horas é a quantidade de horas que eu vou vender para esse carro. Independente se o mecânico vai gastar 3 horas, 4, 10 ou 15 horas para fazer realmente essa manutenção. O banco de horas que eu vou vender para esse veículo é 6 horas, por exemplo, assim como no exemplo anterior do Fiat Uno, a gente vai vender 11 horas para aquele veículo. E aí um detalhe importante que a gente falou na videoaula lá atrás, que é importante também a gente reforçar aqui, ó. Eu falei para vocês aí durante a videoaula que a gente vai encontrar um valor de hora homem, e aí o Tempar ele permite que a gente identifique essa hora. A gente pode vir aqui nessa aba aqui, ó, custo hora homem. E aqui no custo hora homem tem até uma videoaula ensinando como calcular. Mas também ele tem aqui, ó, se você já souber qual é o valor da sua hora homem, ele já permite que você preencha essa hora homem aqui, ou até mesmo o Tempário também permite que você construa, que você calcule a hora homem aqui clicando nesse link. Porém, também para os clientes da consultoria, da Paulo Maia Consultoria, eu entro com a empresa e faço esse cálculo aqui para não ter risco, não ter perigo nenhum da empresa calcular de maneira errada o valor da hora homem, porque se eu não fizer esse cálculo da hora homem de maneira técnica, pode acontecer dois erros gravíssimos que a gente falou desses erros lá no início dessa videoaula. Quais são eles? Primeiro, o cara lá que fala, não, minha hora é R$ 400. Aí ele coloca aqui, por exemplo, R$ 400. Na hora que ele vai testar o tempário, todas as horas dá um valor muito maior. E também o outro exemplo, do cara que vai falar assim, ah, minha hora é R$ 90 só, minha hora é R$ 100 só. Só que aí ele vai lá e coloca só 90, só R$ 100 aqui. Na hora que ele vai testar o tempário, também o tempário fala
vai apontar lá um valor de hora total do serviço muito abaixo do que realmente o cara cobra. Mas nem para o exemplo de colocar R$ 400 aqui, nem o exemplo do cara que vai colocar só R$ 100, nenhum dos dois exemplos não é o tempário que vai estar errado. Quem vai estar errado aqui é o cara que de maneira amadora, veja bem, de maneira amadora, veio aqui e colocou o valor da hora de acordo com o que o nariz dele apontou. E aí, se eu estou fazendo algo de maneira amadora, é óbvio, é claro que vai dar errado na hora que eu for levar o tempário para a prática. Mas uma coisa a gente tem que ter na cabeça. Se eu fizer o apontamento da hora homem aqui, ó, de maneira amadora, na hora que eu for levar o tempário para a prática vai dar errado, mas a culpa não é do tempário. Veja bem, o Brasil inteiro utiliza o sistema tempário para fazer precificação profissional, apontamento correto de mão de obra. Se na hora que eu vou testar lá na prática, todos os serviços do tempário tá dando diferente da maneira que eu cobro, para pensar, será mesmo que é o tempário que está errado? Ou, primeiro, ou somos nós que estamos de maneira amadora tentando achar a mão de obra, ou pior, será que não é nós mesmos que não estamos sabendo como cobrar dentro da nossa empresa? Será que eu não estou utilizando o meu vizinho, que tem uma realidade muitas das vezes completamente diferente da minha, e eu estou lá me balizando a precificação de mão de obra da minha empresa pelo que o meu vizinho está cobrando? Não. Então, muita consciência, muita cabeça no lugar aí na hora de desenhar, de entender, encontrar realmente de maneira técnica o valor da hora homem, porque se começar errado com você apontando um valor que você acha que é o custo da sua hora homem, é certeza de na hora que a gente for levar isso aqui para a prática que vai dar tudo errado, ok? Então, só uma dica aí também sobre essa questão de como calcular. Se você é uma empresa da consultoria, você já sabe que na hora que a gente foi trabalhar o tempário, você percebeu que você não teve dificuldade nenhuma de colocar o tempário em prática, porque a Paulo Maia Consultoria já cuida para que a gente consiga encontrar exatamente a hora homem correta, certa, de maneira técnica, profissional, para não ter erro na hora de levar para a prática. Agora, se você não é uma empresa da consultoria e tiver com dúvida sobre como identificar, pode me chamar aqui. A gente vai conversar, vai te chamar aí para poder falar sobre lá o trabalho da consultoria, ou até mesmo, né, você também pode procurar lá o pessoal do tempário para poder entender como fazer para calcular a hora homem correta para você já não começar errando e daqui a pouco achar que o problema está no tempário. E eu te afirmo, o problema não estará no tempário. Talvez é a gente ali que começou um apontamento de precificação de maneira errada e aí naturalmente as coisas não iriam dar certo lá na frente não. Ok? Então, falamos aí, né, exploramos bastante aí o tema tempário. Agora, espero aí que você consiga, né? Espero ter conseguido te ajudar a entender um pouco melhor o que é de fato cobrar mão de obra, né, de maneira técnica, de maneira profissional, de maneira correta. E nos vemos aí na próxima videoaula, no próximo bate-papo, para estudar sobre novos temas aí relacionados à gestão de oficina mecânica. Meu nome é Paulo Maia, trabalho com consultoria para oficina mecânica diariamente. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.